que é feito o pedido de adesão ao regime especial de tributação, o RET Incorporação, nas novas regras da Instrução Normativa 279 de 2024, tá? Pessoal, então eu vou acessar aqui o CAC e eu vou fazer um passo a passo com vocês para vocês verem como que é feito aí o pedido de adesão pelas novas regras, tá? Na IN 1435, o pedido de adesão ele era feito em um caminho diferente, tá? Então, olha só, aqui dentro do CAC, quando a gente ia fazer os pedidos pelas regras da IN 1435, a gente tinha que vir aqui em legislação e processos digitais, tá? E aí a gente preenchia, logicamente, aquele requerimento, né, o PDF lá da IN 1435, depois anexava a documentação aqui, né? Então aí a gente vinha aqui, solicitar serviço, né, tal, colocava aqui regimes especiais, né? Então aqui embaixo nós tínhamos a opção de regimes especiais, aí tinha lá, por exemplo, o RET Incorporações Imobiliárias, ok? Né, preenchia tudo isso daqui, anexava a documentação que a Receita pedia, protocolava, ok. Agora, pelas novas regras, o pedido ele vai ser feito nesta abinha de regimes e registros especiais. Aí aqui tem a opção de obter isenções e optar por regimes especiais de tributação, tá? Aí aqui você tem novo requerimento. Agora observe vocês aqui, pessoal, que aqui embaixo, ó, tá? Assim que você rola essa barrinha aqui, você vai ter então as modalidades de RET, que agora é obrigatório pedir adesão. Nas regras da IN 1435 de 2013, a Receita não exigia a adesão para o RET Construções, tá? O RET Construções é aquele que beneficia construtoras contratadas para executar obras de interesse social dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, a partir da Instrução Normativa 279, tá? A Receita Federal passou a exigir ali a adesão para essa modalidade de RET. Então, olhando por aqui, né, você consegue identificar quais são as modalidades de RET vigente. E aí, né, nas aulas anteriores eu trouxe para vocês um quadro resumo, né, um histórico de RET, que ali ficou muito claro vocês entenderem quais são as modalidades de RET que estão vigentes. E aqui então agora, olha só, você tem com clareza quais são as modalidades de RET que precisa pedir adesão, tá? E olha só, por mais que a Receita Federal ela agora está exigindo então, a partir da Instrução Normativa 279, a adesão ao RET Construções, só que nessa modalidade de RET, gente, não precisa de CNPJ da obra, tá? Por quê? Porque aqui é o benefício que beneficia as empresas construtoras, ou seja, as empresas são contratadas para construir esses imóveis de interesse social, não é a incorporadora que vai vender esses imóveis, então não há que se falar em CNPJ aí para essa modalidade de RET Construções, tá? Então aqui é só adesão mesmo, tá? Então, por exemplo, como que você vai fazer adesão nessa modalidade? E aí, lá naquele quadro resumo que eu passei para vocês, eu falei, olha, o que está vigente hoje então em relação ao RET, né, de construções? Nós temos a alíquota de 4%, tratado pela Lei 13.970 de 2019, tá? Limitada ao VGV de R$124 mil. E aí nós temos o RET Construções de 1%, limitado à faixa de renda lá Urbana 1, do programa Minha Casa Minha Vida, da Lei 14.620. Tá? Então tem essas duas alíquotas aí para o RET Construções. E tem o RET Incorporações, né, com alíquota de 4%, e o RET Incorporações de 1%, faixa Urbana 1, da Minha Casa Minha Vida, ou seja, ali da Lei 14.620, limitado, lembra-se que eu falei, né, que a faixa Urbana 1, a renda familiar é de até 2.850, tá? Isso foi alterado, né, por uma resolução do governo federal. Lá na lei, gente, se vocês olharem a lei 14.620, né, lá a faixa urbana 1 tá com 2.640, mas esse limite ele foi alterado, tá, aí por um ato do governo federal, ok? Bom, então aqui hoje, né, essas são as modalidades que precisa pedir adesão. E como eu disse, só é obrigatório o CNPJ do RET da obra, tá, gente, do patrimônio de afetação, o RET Incorporação. Esse RET Construção não precisa, mas agora tem que pedir adesão. E para pedir adesão dele, então você vai clicar aqui, ele vai pedir para você aqui, ó. Isso aqui é muito importante eu ler, pessoal, tá? E aqui, né, quando se tratar de SCP, ele vai pedir, né, o CNPJ do sócio ostensivo, tá? Então, olha só, aqui diz o seguinte, o regime especial de tributação, com pagamento unificado de tributos à alíquota de 4%, destinado à construção de unidades habitacionais, né, no valor de até 124 mil, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e programa Casa Verde e Amarela, né, RET Construções 4%, que foi instituído lá pela Lei 2024-2009, tá, artigo 2º,
e, né, ele foi mantido pela Instrução Normativa 2179, não é que ele foi mantido, tá, gente? Na verdade, ele foi mantido pela Lei 13.970 e ele foi novamente regulamentado pela Instrução Normativa 2179 do ano passado, né? Ok, aí se for de uma SCP, tá? Então, ó, se o requerente for uma sociedade em conta de participação, informe aqui o CNPJ do sócio ostensivo. Lembrando, né, que os pedidos de adesão à RET de SCPs, gente, deve ser feito dentro do ambiente da SCP, tá? No CAC da SCP, informando aqui o CNPJ do sócio ostensivo. Para construção, RET construção, é muito difícil, né, gente? Vai ser uma construtora com CNPJ normal, né? Tá? Agora, já o RET incorporação é muito comum a figura da sociedade em conta de participação. Então, beleza, você vai marcar aqui, ó, declaro ter conhecimento de que a opção é retratável, né? Enquanto perdurarem direitos de créditos ou obrigações do construtor. Declaro não incorrer nos impedimentos, aqueles que eu já expliquei para vocês, né? Estou ciente de que a falsidade na prestação de informações constante neste requerimento sujeita-me, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, tá? Tem que marcar tudo isso aqui. Aí estou ciente de que a fruição indevida de benefício sujeita ao contribuinte à fiscalização e ao recolhimento dos tributos indevidos reduzidos com os acréscimos legais. Então você vai marcar tudo e aí você vem aqui para o próximo passo. Ele vai pedir aqui o nome do empreendimento. O nome do empreendimento, gente, geralmente foi a incorporadora, né? A incorporadora que está contratando a empresa para fazer a construção tem o nome do empreendimento. Então você pode colocar lá, olha, residencial, por exemplo, Vila Nova, né? Aí ali o endereço do empreendimento, tá? Geralmente o endereço da obra. Vou colocar aqui um endereço como exemplo aqui, complemento se tiver, ok, tá? E aí aqui você vai precisar fazer o quê? Olha só, anexe o contrato de construção das unidades habitacionais, objeto da opção pelo regime especial de tributação, tá? E se o arquivo for maior que 2 megabytes, né, favor dividir em até 3 arquivos e anexar todos neste mesmo requerimento, tá? Prefira baixar resolução preto e branco. Ok, então você vai fazer o upload aqui, ó, do contrato de construção, tá, gente? Esse contrato de construção é aquele contrato firmado entre quem vai construir e quem está contratando. Então, ou seja, você tem a figura do contratante, que vai ser o incorporador, e você tem a figura do contratado, que é a construtora. Então, você vai ter que anexar esse contrato aqui, tá? Vou pegar um arquivo qualquer aqui, fazer de conta que é um contrato, né? Ele vai verificar o tamanho do arquivo. Então, se for arquivo muito grande, gente, vocês podem até comprimir, tá? Tem programinhas aqui na internet que você consegue comprimir e reduzir o tamanho dele, tá? Ok? Anexou isso aqui, pessoal. Aí, olha só, aqui embaixo tem uma perguntinha. Já possui processo para este empreendimento informando a opção pelo RET? Se você já fez pelas regras da IN 1435 e a análise está demorando, gente, porque como eu falei, a média de análise de processo pela regra da IN 1435 é 8 meses. O que você pode fazer? Você vem aqui, marca assim, coloca aqui o número do processo que você fez pelas regras da IN 1435, tá? E aí você informa aqui o número desse processo e você continua, tá? Até você finalizar. Se você não fez pelas regras da IN 1435, né, não vou nem falar que é das regras da IN 1435, as regras sim, né, a forma de pedir, né, a forma de você fazer o processo, até que sim, mas essa obrigatoriedade aqui, tá, gente, de fazer adesão para o RET Construção nasceu com a IN 2179, que fique muito claro, quando eu falo as regras é para o pedido, o processo digital, porque essa obrigatoriedade, né, de fazer adesão para o RET Construção nasceu com a Instrução Normativa 2179. Até antes da publicação dessa Instrução Normativa, foi lá em março de 2024, não era obrigatório pedir adesão ao RET para construtora. Bastava recolher ali o tributo no código do DARF lá 1068, segregar a contabilidade, né, fazer uma contabilidade segregada, separada de outras obras que a construtora tenha, e aí já estava tudo certo, tá? Recolhia lá e ficava tudo certo. Aí então, a partir da Instrução Normativa 2179, a Receita, agora eu quero que as construtoras elas peçam adesão em relação ao RET Construção aí que as beneficia, tá? Então que fique muito claro, quando eu falo regras da IN 1435, é em relação ao processo, né? Ao processo que era feito lá em processos digitais, né? Daquela forma que vocês já sabem como era feito, tá? Ok, então aqui vocês marcam que não, né? Aí vocês vão para o próximo passo.
Aqui é um resumo, né, gente? Um resuminho, confere, se tiver tudo certinho, tá? Tá tudo certinho? Aí vocês vêm aqui, declaro que todas as informações estão corretas, marquem aqui e vocês concluem o processo, correto, gente? É isso aqui, sem muito segredinho, tá? É bem simples, não é uma coisa, um bicho ali de 7 cabeças, tá? Bom, agora eu vou voltar. Eu vou voltar aqui, voltando. Bom, voltando aqui, nós vamos fazer o pedido do RET Incorporação, tá? Para o pedido do RET Incorporação, meus amigos, então vocês vão clicar, mesma coisa aqui em novo requerimento, tá? Em novo requerimento. Aí vocês vão vir aqui, vou pegar RET Incorporações 4%. Ok. Aí aqui ele vai dizer, olha, regime especial de tributação destinado às incorporações imobiliárias, objeto do patrimônio de afetação, com pagamento unificado de tributos alíquota de 4%. Lei 10.931, né, Instrução Normativa 279, ok? Aí aqui ele fala o seguinte, olha só, se no mesmo empreendimento houver tributação pelas alíquotas de 1% e de 4%, a incorporadora deverá apresentar outro requerimento para o RET 1%, informando no novo requerimento o CNPJ da filial gerado neste. Gente, essa informação aqui apareceu recentemente, tá? Por quê? O que acontece? A Lei 14.620, lá 2023, que trouxe o RET de 1% de volta, lá o governo federal ele falou o seguinte, falou, olha, é o seguinte, se no mesmo empreendimento tiver unidades que elas possam ser vendidas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né, essa unidade, então, o incorporador tributa a 1%, ok? E aí, o governo federal também falou, e isso não obstém a fruição do RET de 4%. Então quer dizer que no mesmo empreendimento você pode ter a tributação com o RET de 1% e a tributação com o RET de 4%. Só que aí, gente, isso ainda estava muito obscuro, porque a Receita ela ainda não tinha liberado aqui, né, as novas regras de adesão. E aí, então, muitas empresas, muitos incorporadores começaram a se perguntar o seguinte, olha, tá, mas eu tenho aqui benefício, né? Eu vou poder tributar o RET com 1% e com 4%. E aí, como é que vai ficar o pedido de adesão? Eu vou ter que fazer um pedido de adesão para 4%, eu vou ter que fazer um pedido de adesão para 1%, vai ser um CNPJ diferente do outro, tá? Então, isso aqui agora ficou muito claro, né? Então, ficou muito claro de que a Receita, ela quer que faça, sim, né, um novo pedido. Então, olha só, vou ler de novo, gente, para que vocês entendam bem isso daqui, ó. Se no mesmo empreendimento houver tributação pelas alíquotas de 1% e 4%, a incorporadora deverá apresentar outro requerimento para 1%, informando no novo requerimento o CNPJ da filial gerada neste. Isso aqui é muito interessante, tá? Então quer dizer que vai ter que ter um novo requerimento para tributar 1%, a contabilidade vai ter que ser segregada, né? Você vai ter que, na contabilidade, demonstrar o que está sendo pago com 4% e demonstrar o que está sendo pago com 1%. Ponto muito importante. Só que não haverá CNPJ diferente, vai ser o mesmo CNPJ para tributar com 1% e com 4%. Apenas será feito aqui um novo pedido para quando houver tributação com 1% e com 4%, mantendo o mesmo CNPJ. Show de bola, isso aqui agora está muito claro, tá? Então, agora não vai haver também segurança jurídica aqui quando for pedir, né, para 1%, tá? Ok, show de bola, né? E aí aqui está dizendo o seguinte, olha, este formulário atende ao disposto na Instrução Normativa 279 de 2024, artigo 11, inciso 1º, né? E unifica os procedimentos de inscrição de CNPJ para a incorporação imobiliária e o deferimento da opção pelo RET. A previsão de atendimento conclusivo é de 5 dias. Olha só, gente, que maravilha, né? Então, de 8 meses de média, que era o que a Receita tinha lá nas regras da Instrução Normativa 1435, para 5 dias úteis. É úteis, tá, gente? Como eu falei, hoje eu tinha feito 2 pedidos em janeiro, deu 5 dias úteis certinho. Então, total 7 dias. E eu fiz um pedido semana passada, também deu 5 dias úteis, tá? Então, no total vai ser 7 dias em média, ok? Inclusive com geração do CNPJ da incorporação, sem precisar formalizar qualquer outro tipo de procedimento junto à Receita Federal. Então, aquilo que nós precisávamos fazer, que era o CNPJ lá com o evento 109, morreu, nós não temos que fazer mais, agora sai de ofício, tá? E aí, mesma coisa aqui agora, se o requerimento, né, se o requerente for uma sociedade em conta de participação, SCP, informa aqui o CNPJ do sócio extensivo, tá? Por quê? Né? Então, lembrando que pelas regras ali, né, não é nem pelas regras, né, a própria instrução normativa fala que quando for SCP, o CNPJ da obra será gerado como uma filial da SCP. Então, você vai ter que informar aqui
para a Receita saber identificar que se trata de uma obra de ECP, tá? Ok, aí você vai marcar aqui também, marca aqui, tá? E aí, olha só, caso o requerimento seja deferido, né, a incorporação será inscrita de ofício no Cadastro Nacional do CNPJ, vinculado ao evento 109, inscrição de incorporação, patrimônio de afetação, caso já não tenha sido inscrito anteriormente, tá? Porque se você fez pelas regras aí do 1435, você já pediu o CNPJ. E aí, você vai precisar informar esse CNPJ aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse passo, tá? Então, será emitida a habilitação regime especial pelo número do CNPJ do estabelecimento criado, né, especificamente para incorporação, mediante publicação de ato declaratório executivo, tá? ADE, no site da Receita Federal. Se houver processo antigo em andamento junto à Receita Federal, solicitando o RET para este empreendimento, esse processo será arquivado. Olha só, outra informação importante, né? Se você marcar que você quer fazer pelas novas regras, o pedido anterior que você fez pelas regras da IN 1435 será arquivado e será mantido a data do protocolo que você fez lá pelas regras da IN 1435. Show de bola, gente. Total segurança jurídica, processo simples, muito objetivo, muito prático e o despacho melhor ainda que em até 5 dias úteis, tá? Ok? Próximo passo, né? Aí aqui no próximo passo ele vai pedir para você o nome do empreendimento, você vai colocar aqui o nome do empreendimento, residencial, por exemplo, Vila Nova, né? Vou colocar o mesmo residencial. CEP lá do endereço do empreendimento. Ok. Número. Agora ele vai perguntar para você qual que é o tipo do empreendimento, tá, gente? Aí você vai ter que marcar aqui. Gente, presta atenção. Isso aqui foi um erro gravíssimo da Receita Federal. A Receita tem hora que ela dá umas mancadas, né? Lembra lá na linha de conceitos que eu falei, olha, o que é um loteamento comum? Loteamento comum, gente, ele não pode aderir ao RET, tá? Inclusive, no início desse módulo, eu expliquei para vocês ali o RET incorporação e condomínio de lotes. Então, o loteamento comum, tá? Aquele que não é condomínio de lotes, não pode aderir ao RET. Então, a Receita Federal não poderia ter colocado isso aqui em hipótese alguma, tá? Agora, é um condomínio de lotes? Você vai marcar aqui. Aqui também tem um outro erro, né? Unidades autônomas. Gente, unidades autônomas, isso pode ser unidades autônomas, pode ser uma casa isolada, né? Pode ser um apartamento, pode ser uma sala comercial. Então aqui o texto ele não ficou muito bem ajustado, muito bem adequado. A Receita deveria melhorar esse texto aqui. E aqui ela fala, ó, edifício de apartamentos. Tá, mas não existe só edifício de apartamento, existe edifício comercial, onde se vende salas comerciais. Então, assim, não faz sentido a Receita ter colocado esse texto esdrúxulo aqui, tá? Então, assim, quando se tratar de edifícios, seja de apartamentos, seja de salas comerciais, vocês marquem aqui. Unidades autônomas, tá? Você poderia tratar também um apartamento, uma sala comercial, uma casa isolada, um conjunto de casa isolada, tá? Você poderia tratar. Então aqui não ficou muito legal essa redação desses textos aqui. E esse loteamento, em hipótese alguma, ele poderia aparecer aqui, tá? Ah, beleza, você está fazendo aí, por exemplo, um RET de a construção de uma verticalização, um prédio, né? Ali edifício de apartamentos, realmente. Você marca aqui. Ou edifício de sala comerciais, tá? Quantidade de unidades, o que vocês vão ter que marcar? Então vocês marcam aqui quantas unidades tem, ok? Agora que ele vai te perguntar então em relação, né, se existe aqui, ó, processo para este empreendimento, tá? Pedindo habilitação ao RET. Ah, tem. Se você marcar que tem, ele vai pedir o número do processo, tá? Então quando você protocolou lá pelas regras da AN 1435, ele vai te dar o número do processo. Aí você informa aqui e ele vai também te perguntar aqui, ó, este empreendimento já tem um CNPJ filial? Sim, vai ter, porque nas regras da IN 1435 você tinha que pedir o CNPJ, né? Então você vai ter que informar esse CNPJ aqui, ok? Quando você então informar o número do processo, informar o CNPJ que já foi criado, a Receita Federal ela não vai expedir um outro CNPJ de ofício, ela vai manter o que você já solicitou. Ela vai lá, busca essa informação na base de dados e aí ela mantém esse CNPJ, ok? A única coisa que ela vai fazer é arquivar esse processo aqui que você fez nas regras da IN 1435. E ela arquivando então esse processo, ela vai manter a data do protocolo, aquela data que você protocolou lá no processo pela regra da IN 1435. Show de bola, gente, não vai ficar com uma insegurança jurídica. Você vai agilizar a vida do teu cliente, porque ele vai ter um despacho em até 5 dias úteis, e aí, né, se ele já tributava desde lá da data do protocolo, naquela demora, imagina, você fez o protocolo lá em, vamos pegar, outubro de 2024. 8 meses, gente, ia se estender até junho, julho, agosto desse ano. Entre 8 e 10 meses, né?
E você, agora no mês de março, você vai lá, não, vou fazer pelas novas regras, estou atualizado da legislação, sou um contador atualizado, estudo diariamente, né? Não fico dependendo de informação de ninguém, vou e busco essa informação, já me atualizei aqui com a formação do professor Márcio, está tudo certo, vou fazer pelas novas regras. Ok, show de bola. Então, tudo bonitinho. Aqui eu vou marcar que não, tá, gente? Vou marcar que não. Aqui eu também vou marcar que não, tá? Tudo bonitinho. E aí nós vamos para o próximo passo. Aí aqui no próximo passo, ele vai pedir para você, ó, o CNPJ do cartório de imóveis. Vocês vão ter que informar aqui o CNPJ do cartório de imóveis, tá? Lá do registro de imóveis. O número da matrícula, gente, deixa eu ver se eu tenho a matrícula aqui. Certidão da matrícula, ó. Tá aparecendo aí para vocês, né? Vou compartilhar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar em tela cheia. Tá aparecendo para vocês, bonitinho, tá? Então você tem ali o número da matrícula, lá, 72873, tá? Eu vou ter que tirar o compartilhamento, porque eu vou ter que compartilhar a outra tela, então você vai colocar ali o número da matrícula, que é a matrícula 72873, por exemplo, né? Ele vai pedir para você o número do registro da incorporação imobiliária. Onde vocês vão ver esse número aqui, tá, gente? É bem simplesinho, ó. Esse número aqui, eu vou aqui descer um pouquinho, deixa eu descer um pouquinho, deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês visualizarem. Então aqui, ó, no registro 7/M, né, da matrícula 72873, nós temos aqui, esse protocolo se deu no dia 6 de dezembro, então essa é a data, tá? E aqui fala da incorporação, ó, tá vendo? Então aqui nós temos o registro da incorporação. Então você vai pegar, qual registro que é esse aqui? É o registro 7. Então esse registro 7, você informa ele ali, ó. Porque isso aqui é para facilitar a vida do auditor, né? Quando você informa ali o número, ele já vai direto, ele vai, deixa eu ir lá no registro 7 da matrícula. Muitas vezes a matrícula, a gente já teve tanta averbação, tanta prenotação, que para o auditor pegar aquele monte de páginas, não, você informa para ele ali, ele vai ter o acesso, ele fala, opa, deixa eu descer lá no registro 7. Então ele não vai ficar perdendo tempo olhando lá em cima, ele já vai direto no registro onde foi feito o registro da incorporação. Aí você coloca aqui a data, né? Que é essa data aqui então, ó, dia 6 de dezembro, 6/12/2024. Aí ele vai pedir também o número da averbação do patrimônio de afetação. Aí é a mesma coisa, gente. Vocês descem mais um pouquinho aqui, ó. Então vocês vão ter aqui embaixo a informação, né? Tá vendo aqui, ó, no registro 9, tá vendo? Averbação 9, tá? Olha lá, afetação, né? Então aqui foi então instituído patrimônio de afetação. Então aqui é a averbação 9. Aí vocês vão pegar essa informação e vão colocar aqui. Data da averbação, gente. Mesma data, né? 6/12/2024, tá? Aí ele vai pedir para você o custo global de construção informado na matrícula. Então esse custo, gente, tá informado aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para cima aqui no registro de incorporação, ó. Tá aqui, ó. Custo global da obra estimada 555.82375. Você vai ter que arredondar porque não aceita centavos, tá? Então 555.824, né? 555.824. É isso aqui. E aí, informe a data de encerramento da obra se já ocorrido, tá? Bom, para pedir o RET, né, gente, data no término da obra, pelas regras, não pode, a obra está concluída, tá? Então essa data aqui você não vai informar, não. Aí ele vai pedir para você aqui, ó, anexar abaixo a certidão do cartório de registro de imóveis, tá? Para o imóvel em questão. E a mesma coisa, se o arquivo for muito grande, você vai ter que dividir ele em 3. Mas tem programinhas na internet que você consegue comprimir e diminuir o tamanho, tá? Então aqui você vai anexar a matrícula. Então eu vou pegar aqui um documento qualquer, como se fosse uma matrícula, ele vai verificar aqui o tamanho, tá? E olha só, gente, aqui, pelas regras da IN 279, é só isso que precisa enviar. Você não precisa enviar aquele monte de documentos. Lembra nas aulinhas anteriores que eu expliquei para vocês como faz o pedido pelas regras da IN 1435? Que aí lá tinha que anexar um monte de documento. Eu até mostrei um caso meu, né, que a Receita colocou uma exigência e eu tive que adicionar documentos ali a mais. Vocês lembram disso? Então, aqui pelas novas regras, basta você adicionar a certidão da matrícula do imóvel, tá? Atualizado, né, gente? Igual essa aqui que eu mostrei para vocês, ó. Que conste aqui o registro da incorporação e do patrimônio de afetação, para a Receita fazer a análise, tá? Ok, anexou aqui, tá? Tá tudo certinho? Você vai aqui para o próximo passo, que agora é o resumo, tá, gente? É o resumo. E aí aqui nesse resumo, tá? Se tiver tudo certinho, você vem e declara que tudo está correto, né? E aí você conclui. Você vai concluir. Após vocês concluírem, pessoal, o que vai acontecer? Você vai, então, receber um protocolo. E aí, com esse protocolo, você vai fazer o quê? Você vai acompanhando. Agora, eu vou mudar um pouquinho o perfil de acesso aqui. Vou pegar um cliente aqui que eu fiz um pedido, tá? Vou pegar até o pedido que foi deferido hoje.
Então aqui, ó, vou acessar aqui. Agora, para você consultar, gente, então você vem aqui, né? Vou começar do zero aqui, ó. Você vai vir aqui, consultas, aí tem aqui, ó, meus benefícios fiscais. Então, observe vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó? RET incorporação, foi o pedido que eu fiz. Aqui tem a linha do tempo, você pode clicar na linha do tempo. Aí tem aqui, ó, número do protocolo, data que eu protocolei, hora, né? Qual foi a solicitação, foi o RET 4%, tá? Olha só que legalzinho, né? Aí aqui tem transmitido em análise e hoje, ó, dia 17 de março, às 5 horas da manhã, gente, foi analisado e deferido. Então aqui você tem o despacho decisório. Abrindo esse despacho decisório, vocês vão ter um despacho igual esse aqui, ó, tá? Igual esse aqui. Então esse despacho aqui, meus amigos, olha só. Então eu vou ler para vocês, ó. Então aí você tem aqui o CNPJ da matriz, o nome dela, o protocolo, a data. Esse aqui é um outro pedido que eu fiz em janeiro, tá? Mas o despacho é idêntico, tá, gente? Situação foi deferido, o CNPJ da obra que foi gerado de ofício, lembra que eu falei que agora é de ofício, né? Se trata do RET de 4% e não de 1%. Ementa, né? Requerimento de opção pelo regime especial de tributação e pagamento unificado de tributos aplicáveis às incorporações imobiliárias sujeitas ao patrimônio de afetação, de que tratam lá os artigos 1º a 11A da Lei 10.931, tá? E os artigos 1º, inciso 1º, né, 2º a 20º, 35 a 38C da Instrução Normativa 279, de março de 2024. Habilitação deferida, né? Dispositivos legais, Decreto-Lei 9.580, artigo 224, né, parágrafo 2º, tá aí ali inciso 1º e 3º, 486, 490, Instrução Normativa 279, tá? Aqui tá todos os dispositivos legais e a própria Lei 10.931. Tá? E a Lei 4.591. Relatório, né? Aí você tem, olha, após as verificações automatizadas realizadas quanto ao cumprimento dos requisitos normativos exigidos para habilitação ao regime especial das incorporações sujeitas ao patrimônio de afetação, constatou-se que o contribuinte atende aos requisitos necessários, né? Para cada incorporação submetida ao RET incorporações, 4%, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento mensal equivalente a 4% das receitas mensais recebidas, que corresponderá ao pagamento unificado de IRPJ, CSL, né, contribuição para o PIS e COFINS, tá? E a partir do mês em que for deferida a opção. Então, isso quer dizer que o RET, gente, pelas novas regras da IN 1000, tá? Aqui, 2.179, a opção ela é no mês de deferimento. Então, olha só, pelas regras da IN 1435 é a data do protocolo. Então, o contribuinte, agora, ele tem a opção de arquivar aquele processo antigo, e a Receita Federal vai manter a data do protocolo, porque isso estava previsto lá na IN 1435. Pelas regras da IN 279, então, se você está fazendo um pedido novo, que você não fez pelas regras da IN 1435, né, aí então o deferimento vai ser no mês da opção. Então você está fazendo um pedido agora em março, assim como eu fiz esse aqui do meu cliente. Lógico que esse aqui que eu estou mostrando, gente, não é o pedido que eu protocolei semana passada, tá? O que eu protocolei semana passada é um outro, mas o despacho é igual esse daqui. Então, aqui, né, quando for feito só pelas novas regras, é o mês da opção. Então, se eu fiz a opção agora em março, o deferimento vai sair com a data de março e é a partir deste momento que a empresa pode fazer a tributação pelo regime especial de tributação RET incorporação ou RET construção, tá? Ok? Então, a partir do mês em que for deferida a opção pelo RET, né, relativa à incorporação, a pessoa jurídica optante fica obrigada ao recolhimento dos tributos devidos na forma do regime e, em caso de opção nos termos do parágrafo 1º, lá do artigo 11 da IN 279, né, o pagamento mensal na forma do regime retroage ao mês correspondente à data do protocolo de processo. Olha que interessante, gente. Uma informação adequada ao que está na normativa. Então, que fique bem claro, quando o processo ele foi feito só pelas regras da IN 209, que não foi feito protocolo pelas regras da IN 1435, mês do deferimento. Quando então for um pedido pelas novas regras que vai arquivar um protocolo feito nas regras da IN 1435, aí o pagamento mensal ele pode retroagir, né, ele retroage a data de protocolo do processo. Isso é fantástico, tá? A Receita Federal agora fez uma coisa muito bem feita mesmo, ok? E o pagamento dos tributos na forma do regime será considerado definitivo e não gerará direito em qualquer hipótese à restituição ou compensação em caso de apuração posterior de indébitos pela incorporadora, tá? Por fim, informa-se que o contribuinte deve manter durante todo o período de permanência no regime a satisfação de todas as exigências previstas, incluídas aquelas lá nos incisos 1º a 7º,
do artigo 5º da Instrução Normativa 279, gente. Ó, observe que nós passamos por isso daqui e um deles é qual que era? Regularidade fiscal da empresa, tá? Em relação a tributos e obrigações acessórias, obrigação principal e obrigação acessória. Não obstante, né, fica resguardada a competência fiscalizatória da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para comprovar a veracidade das informações declaradas e do efetivo cumprimento das condições legais necessárias. Ok? Conclusão, né? Então, diante do exposto, aqui com base nas competências, apareceu um negócio aqui que não quer sumir, né? A Receita Federal do Brasil, tá? Aprovado pela portaria aqui ME número 284 de julho de 2020 e do artigo 8º da portaria da Receita Federal 372 de 2023 e no uso das atribuições conferidas pela linha B do inciso 1º do artigo 6 da Lei 10.593 de 2002, né? Tá? Bom, isso aqui é um monte de portaria, né, gente? Então ela decide deferir a opção pelo regime especial das incorporações imobiliárias sujeitas ao patrimônio de afetação, RET e incorporações, tá? De que tratam aqui os artigos 1º a 11A da Lei 10.931 e também os incisos 1º, aqui o artigo 1º do inciso 1º e depois o parágrafo 2º a 20º, 35 a 38C da Instrução Normativa 279, tá? E ordem de intimação, né, gente? Emita-se ato declaratório executivo para publicidade na página da Receita Federal do Brasil, desse ciência ao contribuinte e arquiva-se para acompanhamento. Show, gente, olha só, né? E depois, então, desse lindo despacho aqui que a Receita Federal agora expede, tá? Vai ter o ato declaratório executivo. O ato declaratório executivo, gente, quando você acessar o CAC aqui, já vai vir uma mensagem importante. Mensagem importante você não consegue adentrar ao CAC, você tem que lê-la primeiro. Então hoje eu acessei e aí aqui ó, tinha uma mensagem importante, quando ela vem com esse pontinho de interrogação em vermelho, você não consegue acessar o serviço sem ler isso aqui. Ó. Então aqui ele vai falar do requerimento, né, do resultado disponível, né, ele vai dizer para mim que foi analisado o meu pedido de reto e foi dado o despacho, e aí aqui ele já traz o ato declaratório executivo. Tá? E aqui você acessando, né, esse caminho, você vai então obter o ato. E o ato, gente, é isso aqui, ó. Então você tem aqui ato declaratório executivo, publicado em 17 de janeiro para o CNPJ tal, né, para a incorporadora tal. Regime especial de tributação e pagamento unificado de tributos aplicáveis às incorporações imobiliárias sujeito ao patrimônio de afetação, tá? RET Incorporações, que trata o artigo aqui 1º a 11A da Lei 10.931 e aqui os artigos da Instrução Normativa 279. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com base nas competências, tá? Então ele aprovado aqui, né? Aqui ele declara, artigo 1º, habilitada a pessoa jurídica acima indicada para fruir do regime especial de tributação e pagamento unificado, né, de tributos aplicáveis às incorporações imobiliárias sujeitas ao patrimônio de afetação, para o empreendimento objeto do pedido de habilitação, ao qual fica vinculado o evento 109. E aqui está o CNPJ do RET, que foi gerado de ofício pela Receita Federal. Este ato declaratório executivo entra em vigor na data da sua publicação. Olha aqui, gente, show de bola, bonitinho. Então, hoje você aprendeu a fazer o pedido de adesão ao RET pelas novas regras. E só relembrando, hoje, né, desde a publicação da Instrução Normativa 279, o RET Construções ele passou a ser obrigatório o pedido de adesão. Mas não tem CNPJ, gente. Não tem porque é RET Construções. Só vai ter o CNPJ da obra para o RET Incorporações, tá? Bom, muito bem, espero que todos vocês tenham entendido isso daqui, pessoal, tá? Essas novas regras. Isso daqui melhorou muito o ambiente tributário, tá? Isso gerou uma segurança jurídica muito grande em relação aos processos. Como eu falei para vocês, né? Pelas regras antigas era um sacrifício, era uma demora, tinha muita insegurança jurídica, tá? Até o RET condomínio de lotes, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, né? Isso foi pacificado. Então hoje, gente, aí veio a nova figura da incorporação imobiliária para conjunto de casas isoladas, né, casas geminadas ou mesmo a casa isolada. Então hoje nós temos aí uma mudança muito grande em relação não só à incorporação e em relação também ao regime especial de tributação e essa maravilha que é aí as novas regras de adesão ao RET Incorporação.